aí vamos aqui, ó, arrasto. O que é arrasto? O arrasto a gente já falou várias vezes de arrasto aqui, uma das forças que atuam no avião, e é a resistência que os objetos sofrem do ar quando tentam passar por ele. Pronto, quer ver um exemplo fácil de arrasto? Quando você vai correndo para entrar na praia. Você sai correndo, pô, quando você está na areia, está correndo, está voando. Quando você chega na água, dá uma travada, e quando a água chega na cintura, você mal consegue andar. O que é isso? É o arrasto. É a água resistindo que você avance sobre ela. A mesma coisa acontece no ar. É o efeito que ocorre quando você está no carro e põe a mão para fora da janela, né? Você sente a mão, o vento empurrando a mão para trás. Isso é o arrasto. É o vento exercendo uma força na sua mão, empurrando ela para trás. Então, genericamente, esse primeiro desenho aqui é o arrasto. Né? Todo o corpo, por mais aerodinâmico que seja, veja que a gente tem um aerofólio aqui bem aerodinâmico, mas por mais aerodinâmico que ele seja, ele vai oferecer resistência ao avanço. Por exemplo, ó, esse filete de ar aqui, ó, bateu na peça e não foi para lugar nenhum. Não foi nem para cima nem para baixo. Explodiu aqui, né? Dissipou aqui. Vai oferecer arrasto. Né? Isso aqui é uma força segurando o avanço dessa peça. Então, a gente tem o arrasto, que é essa resistência natural do ar contra o avanço dos objetos. E o arrasto ele pode ser classificado de duas formas para aviação. Tá? Tem um monte de forma de arrasto, mas para aviação, a gente tem dois tipos de arrasto. O arrasto parasita. O que é parasita? Por que ele tem esse nome? Porque ele é criado a partir das próprias peças do avião. Se você parar para analisar, o avião todo gera arrasto. Esse arrasto gerado pela aeronave é o arrasto parasita. Por exemplo, essa roda aqui, ó, essa roda exposta aqui, ela oferece resistência, não oferece? Então ela tem arrasto parasita. Essa barriga aqui, ó, o vento vem aqui, ó, bate aqui nessa barriga do avião. Essa barriga gera arrasto parasita. O próprio avião como um todo gera um arrasto parasita. As rodas do trem aqui de trás. Como é que você faz para evitar esse arrasto parasita? Você bota uma carenagem no trem de pouso. Esse avião nem tem carenagem. Né? Você bota uma carenagemzinha no trem de pouso, cria uma superfície aerodinâmica e tal, mas não dá para anular. O arrasto parasita ele vai sempre existir. Algumas aeronaves têm menos arrasto parasita, outras aeronaves têm mais arrasto parasita. Depende da engenharia que a aeronave foi construída. Tá? Arrasto parasita é produzida pelas partes expostas da aeronave. Isso é que você precisa saber. E a gente tem o arrasto induzido. O que é o arrasto induzido? Arrasto induzido é gerado pelo movimento, pelo deslocamento do próprio aparelho, do próprio avião. Aí tem um negócio aqui que é muito comum, que é o vórtex de ponta de asa. O que é o vórtex de ponta de asa? Quando essa asa aqui passa pelo ar, tem um vento que bate na frente dela aqui e gira e bate nela de novo. É isso aqui, ó. O vento vem, o filete de ar vem aqui, bate na asa, gira, bate na asa de novo e bate de novo e faz esse turbilhonamento. Você já deve ter visto aquelas imagens que são geralmente de frente. Tem um avião aqui assim, ó. Tem um avião aqui assim. E aí o avião pousando, o avião decolando, tanto faz. E aqui na asa, você vê um negócio assim, ó. Já viu isso assim? Já viu essas fotos? Tem umas fotos bem famosas aí, assim. Uhum. Isso aqui é o ar, quando a asa passa, quando a asa do avião passa, o ar, depois dela, gera um turbilhonamento natural. Isso. Esse ar bate na própria asa, às vezes. Sabe quando você anda de bicicleta e a roda de trás joga lama nas tuas costas? Sim. Uhum. Pronto, é isso aqui que acontece. É isso aqui que acontece. Você quer isso? Não, você não quer. Né? Mas ela joga água, joga lama nas tuas costas. Não é isso? Isso a gente pode chamar de arrasto induzido. Né? No caso do avião, no caso da bicicleta, não. No caso do avião, isso é o arrasto induzido.
que é o arrasto gerado pelo próprio movimento. E o maior exemplo disso é esse aqui, que é gerado na ponta da asa, que é o vórtex. Por isso que é vórtex. Vórtex é isso aqui, ó. Vórtex é esse movimento espiral aqui. É o vórtex de ponta de asa. Como é que faz para diminuir o vórtex de ponta de asa? Os aviões colocam uma winglet na ponta da asa. Por isso que, se você olhar, todas as asas modernas, diferente dessa asa aqui, desse avião que é mais antigo, o projeto, todas as asas modernas têm uma ponta da asa dobrada para cima. Já reparou isso? Pedacinho, é verdade. Aquele pedacinho dobrado para cima, você vê aqui, ó, você tem aqui a asa, tá aqui a asa do avião, e o final dela faz isso, ó. Né? Isso aqui, essa ponta da asa aqui, é chamada winglet. Se eu não me engano, tem uma aeronave da Azul. Eu acho que metade, né? Tem. Uma grandona tem. O Airbus 320 tem o Ele winglet, os tem. Airbus, todos eles têm. Os ATR não. O que é turbohélice não tem Não tem, winglet. não. É. Não tem. É que eu tava Porque lembrando voa das mais minhas baixo. fotos que eu tiro, realmente tem um negocinho assim que faz a Isso. curva, como se fosse a curva. Exato. Essa curva aqui é para diminuir esse efeito aqui, ó, de vórtex de ponta de asa. Essa peça foi colocada na ponta da asa, entre outras coisas, para reduzir o arrasto induzido. E ao reduzir o arrasto, lembra que arrasto é resistência ao avanço, O né? avanço, isso. Ao reduzir o arrasto, eu reduzo o consumo de combustível. Não é Verdade. verdade? Então, veja que essa winglet na ponta da asa tem um propósito. A winglet é utilizada para reduzir o vórtex de ponta de asa, que é uma forma de arrasto induzido. Conceitos: arrasto, arrasto parasita Parasita. e arrasto induzido. O parasita são as partes expostas e o induzido é o movimento da aeronave. Tá? Simples Compreendi. assim. Né? Simples assim. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu apagar, senão fica esse negócio aqui na próxima tela. A gente vai falar agora de equilíbrio. Equilíbrio é a tendência que um corpo tem a permanecer na situação em que ele está. Você deve lembrar das aulas de física, você, esse corpo está parado? Tá, então ele está em equilíbrio. Ele está parado, né? Ele está em equilíbrio. Se ele está se deslocando numa velocidade constante, significa que as forças que atuam nele também estão em equilíbrio. Né? A gente conhece isso da física. Na aviação, o que é isso? A gente tem na aviação 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estável, que é aquele que você solta o avião e ele tende a voltar para o equilíbrio. Deixa eu te dar um exemplo de equilíbrio estável, bem simples aqui. Pronto, imagina uma... Deixa eu tentar criar isso aqui de uma forma... Pronto, eu vou fazer o desenho. Aqui. Vamos para o desenho. Imagina o seguinte. Imagina essa cavidade aqui. E imagina uma bola aqui dentro. Uma bola de borracha, uma bolinha. Se eu trouxer essa bola para cá e largar a bola, o que vai acontecer? Ela vai fazer isso, Ela vai né? voltar. Ela vai subir e vai voltar. Até que ela fique aqui no final, na mesma posição que ela começou, não é? Uhum, isso. Ou seja, tende a voltar ao equilíbrio. Concorda? Concordo. Tende a voltar ao equilíbrio. Então, equilíbrio estável é aquele que você tende a voltar para ele. É aquele que você tende a voltar para ele. Aí nós temos o equilíbrio instável. O equilíbrio instável. Equilíbrio instável. O avião tende a se afastar cada vez mais do equilíbrio. Deixa eu tentar usar o meu desenho agora para o equilíbrio instável. Você está com aquela mesma superfície, só que agora você faz assim.
A bola está aqui. Está parada em equilíbrio. Se eu empurrar essa bola para cá, o que vai acontecer? Ela se afasta cada vez mais do equilíbrio. E a gente tem o equilíbrio indiferente. Continua fora de equilíbrio, sem tendência a aumentar ou diminuir. Deixa eu te mostrar o próprio avião, que aí fica mais simples de entender. Eu estou com o aviãozinho ali voando, bonitinho ali. De repente, eu tenho uma força que perturba ele, que é esse vento aqui. Ó. Esse vento atuar no avião, o que esse vento vai fazer com esse avião? Vai jogar ele para cima, né? Isso. Ele vai fazer isso aqui, ó. Esse avião que foi para cima, mas logo em seguida voltou para a posição inicial, ele tem um equilíbrio estável, porque ele voltou à condição inicial, né? Repara que aqui no momento 2, ele está igualzinho estava no momento 1 aqui, né? Igualzinho. Ele fez o movimento todo por causa do vento, mas ele voltou. É aquele que você dá um tapa, mas daqui a pouco ele vai e volta, né? É o João Bobo. João Bobo, pronto, João Bobo. Tem o João Teimoso, né? No Rio é João Teimoso, no Nordeste eu sei que é João Bobo. Você empurra ele, ele vai e volta, né? O equilíbrio dele é estável. O equilíbrio indiferente é aquele em que ele nem aumenta, ele não volta para a posição normal, mas ele também não aumenta de vez. O vento empurra o avião aqui, ó, ele inclina o avião para cima, o avião vai embora nessa posição aqui. Vai embora, volta mais não. Ele não volta para essa condição inicial dele aqui. O momento 2 dele aqui é completamente diferente do momento 1. Mas ele também, até que a força haja nele de novo, ele vai permanecer desse jeito aqui. Ele tem um equilíbrio indiferente. Para onde o nariz apontar, ele vai. Para onde o nariz apontar, ele vai indiferente. E o terceiro, que é o instável, é esse cara aqui, ó. O vento joga ele para cima e ele vai aumentando cada vez mais essa curva aqui, do vento jogando ele para cima, até que ele vai chegar aqui assim, vai ter um stall e vai cair. Então, existem esses 3 tipos de equilíbrio. O estável volta para a condição natural. O indiferente muda a condição, mas não agrava, não fica pior. E o instável, além de mudar completamente a condição, ele vai aumentando o desvio. Isso aqui ele vai fazendo isso, até que ele cai. Isso é eminentemente teórico. Faz muito tempo que eu não vejo isso na prova da ANAC, para ser sincero, tá? Mas o conteúdo programático manda explicar o que é equilíbrio estável, o que é equilíbrio indiferente, o que é equilíbrio instável. Mas, assim, o que pode ocorrer, o que pode cair disso na prova, na verdade, é isso aqui, ó. É a estabilidade do avião. Ele fala de equilíbrio para falar de estabilidade. E a estabilidade tem a ver com isso aqui, ó, com o eixo. Veja só que coisa complicada agora, veja só. Você chegou no ponto. Ele coloca, veja o que ele coloca para você aqui. Ele coloca o eixo. Então, a gente tem aqui, ó, eixo lateral. Qual é a estabilidade em torno do eixo lateral? É a estabilidade longitudinal, que é essa estabilidade aqui, ó. Porque é o movimento do avião fazer isso ou isso. É isso aqui, ó. Ó, a estabilidade longitudinal é a capacidade que o avião tem de fazer isso aqui, ó, de baixar ou de subir o nariz. E essa estabilidade longitudinal, ela é em cima do eixo lateral, que é o eixo que passa pelas asas. Veja que coisa complexa. Exato. Se você não souber exatamente qual é o eixo lateral, você não vai conseguir entender que essa estabilidade aqui, ela é do eixo lateral, que é o eixo que passa
É o eixo que passa sobre as asas aqui, ó. Aí, ó, o eixo está aqui, mas o movimento é esse. Dá até para fazer uma relação. Você coloca... Não sei se eu fiz esse quadro, eu acho que eu não fiz. Mas dá para fazer um quadro de estabilidade com o eixo. Porque isso vai acontecer com os outros três. Se a estabilidade é longitudinal, o eixo é lateral. Com o eixo lateral, aliás, com o eixo longitudinal, peraí, eu estou me enrolando. Com o eixo longitudinal, que é esse eixo aqui, né, que sai da frente do avião e vai lá para trás, com o eixo longitudinal, a estabilidade que você tem é a estabilidade lateral. Exatamente. Porque o avião pode girar para cá ou para cá, né? Ele pode fazer esse movimento. Esse movimento de girar para um lado ou girar para o outro, que é a rolagem, ele é feito em torno do eixo longitudinal. Então, naquela nossa tabela, você vai colocar estabilidade lateral, eixo longitudinal, que é a estabilidade direcional, que é a estabilidade da direção. Essa aqui ajuda, né? Essa ajuda, né? Estabilidade direcional é da direção. A mudança de direção, né? A guinada é feita em cima do eixo vertical, que é o eixo aqui, ó. Eixo vertical, o movimento é o movimento de guinada para a direita ou para a esquerda. Então, isso aqui é a estabilidade direcional, da direção do avião, para a direita ou para a esquerda. E aí o movimento é guinada. E aí, a gente vai agora para o ângulo de construção das asas, de fixação e construção das asas. A gente já viu o ângulo de incidência, né? O ângulo de incidência é o ângulo que liga a corda ao eixo longitudinal. É fixo. Então, ó, corda com eixo longitudinal. Ângulo de incidência. A gente já sabia que ele é fixo, né? Agora, a gente tem outros tipos de ângulo a considerar. Esse aí é um deles, está tranquilo, está fácil, a gente já viu. Outro ângulo a considerar é o ângulo de diedro, que é o ângulo de inclinação das asas do avião. Olhando o avião de frente, você vai ver que tem avião que tem a asa inclinada para cima, tem avião que tem asa reta e tem avião que tem asa inclinada para baixo. E aí, ó, esse ângulo é o famoso ângulo de diedro. Aqui, ó. Ângulo de diedro é o ângulo formado entre o eixo lateral, olha o eixo lateral aqui, ó. O eixo lateral não é esse? Esse não é o eixo lateral da aeronave? Então, ó, eixo lateral e o plano da asa, e a própria asa. O plano de asa é a asa propriamente dita. Então, o ângulo de diedro é esse aqui, ó. Então, deixa eu apagar aqui que eu tenho isso desenhado. Ó, eixo lateral, plano da asa, a própria asa em si. Esse é o ângulo de diedro. Ele é positivo por quê? Porque ele é para cima. Ele é positivo. E você tem o contrário. Você tem avião que tem asa para baixo, ó, tá vendo? Aí você coloca o plano, o eixo lateral e o plano de asa. Ficou para baixo, né? Esse diedro é um diedro negativo. E você tem avião que não tem ângulo de diedro, ou que o ângulo de diedro é zero, porque o plano de asa e o eixo lateral estão retos. Então não tem ângulo. Se estão os dois retos, não tem ângulo. O diedro é nulo. Só isso. Mais nada. Compreendi. E aí, deixa eu te mostrar um exemplo aqui com o avião. Ó, esse belíssimo Boeing 737, eixo, aqui, ó, eixo lateral, plano de asa. Olha o diedro aqui, ó. No meio. Diedro positivo, tá vendo? Aqui, eixo lateral, plano de asa, diedro zero. Aqui, eixo lateral,
plano de asa, asa para baixo, ó, diedro negativo. Tá vendo? Assim que funciona. Positivo, zero. Esse meu zero aqui ficou horrível. Zero e negativo. Aí, vendo os aviões propriamente ditos. Isso tem a ver com estabilidade, isso tem a ver com velocidade, isso tem a ver com sustentação. Por exemplo, esse avião aqui com diedro negativo é um avião que tem mais sustentação do que, por exemplo, esse aqui, de diedro zero. Esse aqui tem um equilíbrio entre velocidade e sustentação. Esse aqui já tem um pouco menos do que o outro. Isso vai depender do projeto da aeronave. Tem aeronave que precisa ter asa assim, tem aeronave que precisa ter asa assim. Isso vai do fabricante, vai daquilo que a pessoa escolheu para fazer o avião dele. Então, diedro positivo, diedro nulo, diedro negativo. Enflechamento. Enflechamento é olhando o avião de cima, como é que vai estar as asas em relação ao eixo ainda lateral, mas em relação ao bordo de ataque dessas asas. Deixa eu te explicar isso aqui com o desenho. Está aí o avião. Vamos lá. Eixo lateral está aqui. Ó. O eixo lateral é o eixo que passa do lado. Né? O eixo lateral está aqui. E agora vamos considerar o bordo de ataque da asa, que é essa parte aqui. Está vendo? Ó, a gente tem um ângulo de enflechamento aqui. Esse é o ângulo de enflechamento dessa asa. É a posição da asa. Né? E aí, a gente vai ter a seguinte classificação. Está lá o ângulo de enflechamento, está ali o bordo da asa. Esse enflechamento é positivo. Quando ele é para trás, ele é positivo. Da mesma forma, a gente vai ter enflechamento nulo, ó, né? Paralelo é nulo, enflechamento nulo. E a gente vai ter enflechamento negativo. É raro, mas tem avião assim. A asa é um pouquinho para frente. Ó. Ela é inclinada, ela é acentuada um pouquinho para frente. Também vai do fabricante, vai do que... Bem diferentão. As aeronaves comerciais, em sua maioria hoje, isso aqui. As aeronaves mais leves de treinamento, essa aqui. Essa aqui é mais rara. Isso aqui é aeronave de caça, aeronave de transporte de passageiros menores, de transporte de passageiros particulares, que tem essa característica aqui. Mas é mais raro. Os projetos hoje andam todos em volta do enflechamento positivo ou do enflechamento nulo. Né? Essa asa, em tese, possibilita maior velocidade. Lembra do pássaro? Quando ele quer mais velocidade, ele fecha as asas para trás. Quando ele quer menor velocidade, ele abre as asas para frente. Lembra que o pássaro faz esse movimento? É exatamente isso aqui que a gente está vendo. Inclusive, alguns aviões de caça mexem suas asas, né? Justamente por isso. Não sabia, não. Um monte de avião de caça americano que eles mexem as asas para frente e para trás. Quando ele está em velocidade máxima dele lá, ele vira praticamente um foguete, fecha a asa quase toda. Quando ele vai chegando para pouso, ele vai abrindo a asa, o ângulo muda, o enflechamento da asa é móvel, ele muda. O americano é bronca, rapaz. Aí, ó, vamos embora ver aqui a relação entre os ângulos e a estabilidade. Os ângulos e a estabilidade. A estabilidade longitudinal, lembrando aí, olhando para a tua tabela, estabilidade longitudinal ocorre no eixo lateral. Ela tem a ver com o ângulo... Eu vou acrescentar esse ângulo aqui do lado. Ela é influenciada pelo ângulo de incidência da aeronave, que é aquele ângulo fixo em que a asa foi colocada. Ele vai influenciar essa estabilidade. Deixa eu voltar aqui. Então, a estabilidade longitudinal, que é no eixo vertical, é influenciada pelo ângulo de incidência.
que é o ângulo fixo em que a asa foi colocada. Tranquilo aí, anotou? Anotou a tabela? Coloquei. Uhum. Por quê? Tem tudo a ver. Se essa asa for colocada mais para cima, se inclinar essa asa, o ângulo de incidência é aquela inclinação da asa. Se inclinar a asa mais para cima ou mais para baixo, ele vai influenciar justamente nesse movimento do avião, de baixar ou de levantar o nariz. É mais ou menos isso que eles fazem mesmo. E aí, opa, tá. A estabilidade lateral, que é a rolagem do avião, né? A estabilidade lateral é feita em torno do eixo longitudinal. Essa estabilidade lateral do avião rolar para um lado ou rolar para o outro, ela vai ser garantida pelo ângulo de diedro, né? Dependendo do ângulo de diedro, a aeronave vai ter mais ou menos facilidade de fazer a rolagem, dependendo do ângulo de diedro. Ela vai ter mais ou menos facilidade de fazer essa rolagem. Então, a estabilidade lateral, que é a estabilidade em torno do eixo longitudinal, é influenciada pelo ângulo de diedro. E a estabilidade direcional, que é a última delas, né? Que é em torno do eixo vertical, que é o fato do avião conseguir virar para a direita ou para a esquerda, ela vai ser influenciada pelo ângulo de enflechamento, que é aquela posição das asas, do bordo de ataque da asa em relação ao eixo lateral da aeronave. Isso é bem complexo. A aplicação prática disso varia de aeronave para aeronave, e eu acho pouco provável que a ANAC faça uma pergunta sobre isso na prova. Mas isso está no conteúdo. Não, mas dá para centralizar assim, agora cada um depois Agora, pela tabela, e dá para isso. ver direitinho, Mas dá para entender. isso depois que você entendeu o que é eixo, que você entendeu o que é estabilidade e que você entendeu quais são os ângulos. Agora você é capaz de resolver isso. Verdade. Porque se a gente não faz aquela aula de eixos muito bem, de nada adiantava eu estar te dizendo isso agora, né? Então, a questão, os eixos lá atrás, eles são fundamentais para o entendimento de uma série de coisas que vem depois.